Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Mais uma aula de matemática com a professora Fernanda. Quero saber se vocês estão assistindo as nossas videoaulas, se vocês estão conectados aí com a nossa plataforma. Quero vocês aprendendo muito. E na nossa aula de matemática de hoje, vamos falar sobre correspondência biunívoca. Que nome difícil, hein? Mas vocês vão ver o quanto o conteúdo é fácil. A ideia dessa correspondência, ela está relacionada a muitas das ações que fazemos envolvendo os números. Já falei para vocês que é muito comum utilizarmos os números no nosso dia a dia, como comparando quantidades, através da contagem, quando contamos os elementos de 1 a 1, e assim por diante. E vocês também vão entender que essa correspondência será utilizada quando estivermos falando aí um pouquinho sobre a função do número. E nós já estamos aprendendo bastante aí sobre como utilizar esta contagem. E para a nossa aula de hoje, eu trouxe uma história que vocês vão gostar bastante. E o nome dela é Um Amor de Confusão, da autora Dulce Rangel. Acompanhe a história com a professora. Dona Galinha um ovo botou, mas quando foi passear, outros 2 ovos no caminho ela encontrou. Um ovo mais 2 ovos, com 3 ovos ela ficou. Dona Galinha os 3 ovos em seu ninho colocou. Mas, quando foi passear, outros 2 ovos no caminho ela encontrou. 3 ovos mais 2 ovos, com 5 ovos ela ficou. Dona Galinha os 5 ovos em seu ninho colocou. Mas, quando foi passear, mais 3 ovinhos ela encontrou. 5 ovos mais 3 ovos, com 8 ovos ela ficou. Dona Galinha os 8 ovos em seu ninho arrumou. Mas, quando foi passear, mais um ovo ela achou. 8 ovos mais um ovo, com 9 ovos ela ficou. Dona Galinha os 9 ovos em seu ninho ajeitou. Mas, quando foi passear, um ovo enorme ela encontrou. 9 ovos mais um ovo, com 10 ovos ela ficou. E com paciência e carinho, os 10 ovos diferentes Dona Galinha chocou. Mas que surpresa não foi no dia em que os ovos se abriram. Vocês nem podem imaginar os bichos que das cascas saíram. Nasceu ganso, pato, marreco e tartaruga. Apareceu codorna, perdiz, pintinho e até um jacaré. Agora só quero ver a confusão que vai ser na hora que essa turma sair para comer. Observem, crianças, que nessa história nós conseguimos trabalhar com a matemática. Porque no início da história, o ninho da galinha estava vazio, mas ela encontrou um ovo, não foi mesmo? E depois, quando ela continua a passear, mais 2 ovos, Dona Galinha encontra, olha só. Observem que a quantidade de ovos vai aumentando. Um ovo, com mais 2 ovos, com 3 ovos, Dona Galinha ficou. E a gente vai vendo que no decorrer da história, ela consegue ficar com 4, com 5, com 6,
7, 8, 9, 10. E ela termina com o ninho assim, com 10 ovos. Vocês observaram que essa quantidade ela foi aumentando, certo, crianças? Existe uma cantiga conhecida como a galinha do vizinho. A galinha do vizinho bota ovo amarelinho. Bota 1, bota 2, bota 3, bota 4, bota 5, bota 6, bota 7, bota 8, bota 9, bota 10. E agora nós vamos brincar de fazer a correspondência do número com a quantidade de ovos que esta galinha bota. Então, se ela bota 1, nós teremos na frente 1 ovo, conforme aparece na imagem. Se ela bota 2 para o algarismo 2, 2 ovos. Se ela bota 3 para o algarismo 3, 3 ovos. Se ela bota 4 para o algarismo 4, 4 ovos. Se ela bota 5 para o algarismo 5, 5 ovos. Se ela bota 6 para o algarismo 6, 6 ovos. Se ela bota 7 para o algarismo 7, 7 ovos. Se ela bota 8 para o algarismo 8, 8 ovos. Se ela bota 9 para o algarismo 9, 9 ovos. Se ela bota 10 para o algarismo 10, 10 ovos. É o que aconteceu aqui no outro exemplo. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos a quantidade de 10 ovos. E assim nós podemos ir associando números a quantidades. E vocês vão observar que, assim como foi mostrado para vocês na história, a quantidade de ovos estará sempre relacionada com o número. E nós estamos trabalhando com associando numeral à quantidade. Espero que vocês tenham aprendido na nossa aula de hoje e que vocês continuem trabalhando aí com essa correspondência em casa. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Oi, turminha, tudo bem com vocês? Aula de matemática, quero todo mundo participando, assistindo e contando para os professores. Mostrem lá o que vocês também estão aprendendo aqui e depois eu quero saber o que vocês estão aprendendo também com os professores de vocês. Combinado? Nossa aula de matemática de hoje nós vamos falar sobre igualdade e desigualdade. O que seria desigualdade? Ouvi alguém dizer aí, aquilo que não é igual, não é mesmo? Muito bem, deixe-me ver se vocês compreenderam certinho. Eu tenho aqui tampinhas. Será se eu posso dizer que todas essas tampinhas são iguais? Olha que legal, não é mesmo? Bom, se eu pego esta tampinha branca com esta tampinha branca, eu posso dizer que elas são iguais, não é mesmo? Mas se eu pegar uma tampinha branca e uma tampinha azul, eu posso dizer que elas são iguais? Não, né, crianças? Elas têm cores diferentes. Mas olha esta outra estratégia. Eu tenho aqui duas tampinhas na cor branca e eu tenho aqui duas tampinhas na cor amarela. Eu posso dizer que a quantidade de tampinhas são iguais? Sim, porque duas brancas, duas amarelas. A minha quantidade é igual, somente as cores, não é mesmo? Que não são iguais. Bom,
Vocês sabiam que a gente também, utilizando os números, podemos dizer se a quantidade ela é igual ou se ela é diferente? Isso mesmo, porque desigualdade vem de diferenças. Então, nós vamos falar o que é igual e o que é diferente. Observem para vocês verem. Eu posso dizer que 5 é igual a 5, porque eu tenho aqui a quantidade de 5 dedos de uma mão e a quantidade de 5 dedos na minha outra mão. Essas quantidades são iguais, por isso eu posso dizer que 5 é igual a 5. E este aí é o símbolo da igualdade. Agora, eu posso dizer que 3 é igual a 6? Não mesmo, né? Eu aprendi que 3 unidades é um valor e 6 unidades é um outro valor. É por isso, então, que eu vou dizer que 3 não é igual a 6. E por isso eu posso utilizar o símbolo do diferente e dizer que 3 é diferente de 6. Bom, mas se 3 é diferente de 6, por quê? Porque 3 é um número menor que 6. O que também posso dizer que 6 é maior que 3. E nas nossas próximas aulas vamos estar falando muito sobre esses sinais. Igual, diferente, menor que e maior que. Então, vocês não podem perder a sequência das aulas, combinado, crianças? Para que vocês possam compreender certinho aí como e quando utilizar esses sinais de igualdade, de diferente, de menor que e também de maior que. Vamos para um exemplo? Eu tenho aqui uma quantidade de ovos, olha só, uma quantidade aí de ovos. De um lado, quantos ovos nós temos? Quero vocês contando. Parabéns, eu tenho de um lado a quantidade de 5 ovos. Vocês estão vendo que a professora está neste momento associando a quantidade de números com o valor que este número representa? Nós temos aí 5 ovos correspondente ao algarismo 5. E do outro lado, nós também temos a mesma quantidade de ovos, 5 ovos. É por isso que eu posso afirmar que 5 é igual a 5, porque a quantidade de ovos é a mesma. Contem para vocês verem. 1, 2, 3, 4, 5 ovos de um lado. 1, 2, 3, 4, 5 ovos do outro lado. Então, eu vou utilizar este símbolo da igualdade sempre que um número for igual ao outro. E para que isso aconteça, essa quantidade tem que ser igual. 5 é igual a 5. Olha este outro exemplo. De um lado, nós temos somente 2 ovos. Vamos contar? 1, 2. Eu posso representar essa quantidade de ovos utilizando o algarismo 2. No outro exemplo, nós temos 3 ovos. 1, 2, 3. E posso representar esta quantidade de ovos utilizando o algarismo 3. Eu posso afirmar que 2 é igual a 3? Não, não mesmo. Sabe por quê, crianças? Porque 3 tem mais do que 2, não é mesmo? Olha só, a quantidade de ovos é maior em 3 do que em 2. Então, se não é igual, é o quê? Diferente. Então, eu posso dizer que 2 é diferente de 3. E este aí é o símbolo
que mostra para vocês que representa aí a diferença. 2 é diferente de 3. Mas eu posso utilizar o sinal da igualdade e diferença em outras situações de contagem. Aqui nós temos o material dourado. Esse material é famoso. Olha como nós estamos fazendo uso dele nas nossas aulas. E vocês têm este material aí, porque vocês receberam. Então, você pode também pegar o seu material dourado e organizar essas quantidades que estão aí na telinha. É bom que você consegue, pegar, sentir essas quantidades. Nós temos aí 2 barras que representam as dezenas. Cada barra corresponde a uma dezena. Então, 2 dezenas e quantas unidades? Os cubinhos representam as unidades. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Então, nós formamos aí o número 27. Do outro lado, nós temos a mesma situação. 2 barras e 7 cubinhos, ou seja, 2 dezenas e 7 unidades. A quantidade é a mesma, crianças. Por isso, nós dizemos que 27 é igual a 27. Mas podemos representar essas quantidades e encontrar números e quantidades diferentes? Sim. Olha este outro exemplo. Nós temos 1 dezena e 4 unidades, compondo assim o número 14. Mas na outra situação nós temos 3 barras e 4 cubinhos. Então, nós temos 3 dezenas e 4 unidades, formando qual número? Parabéns, o número 34. Mas vamos analisar com a professora. 14 unidades é igual a 34 unidades? Não mesmo. É diferente. Então, eu vou dizer que 14 é diferente de 34. Em qual situação eu tenho uma maior quantidade? Isso mesmo, em 34, porque 34 é maior que 14. Por isso que eles não são iguais, e sim diferentes. Estas são estratégias que utilizamos para representar as quantidades e comparar se nestas situações apresentam quantidades iguais ou quantidades diferentes. E agora, o que vocês acham de repente, pegarem o material dourado de vocês e começarem a representar quantidades e dizer se essas quantidades são iguais ou diferentes? Espero que vocês realizem essa atividade proposta. Até o nosso próximo encontro. Tchau! Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa aula anterior. Sabe por quê? Porque nós iremos falar um pouquinho mais sobre maior e menor. Lembra que na nossa aula passada nós abordamos um pouquinho sobre igual e diferente, maior que e menor que. Vamos continuar a nossa aula sobre maior e menor. Quero apresentar para vocês estes 2 símbolos matemáticos, olha só, muito utilizado nas atividades aí com os professores de vocês. Estes símbolos, eles representam maior e menor. Quando eu devo utilizar? Vou ensinar uma estratégia muito fácil para que você não erre este sinal ao utilizar. Primeiro, vocês vão observar
se o número é maior ou se o número é menor. E nós vamos olhar aí o lado que está mais aberto e o lado que está mais fechado para poder estar virado para o algarismo. Mas vamos falar isso daqui a pouquinho. Quero vocês agora pensando aí. Pensem com a professora. Qual idade seria maior? A sua ou a do professor? Conseguem dar uma resposta? Ah, claro que a idade do professor vai ter um número maior do que a idade de vocês. Agora, qual número é menor? O de dias em uma semana ou a de dedos em uma mão? Dá para pensar um pouquinho, não é mesmo? Então, vamos descobrir juntos. Em uma mão, nós temos quantos dedos? 1, 2, 3, 4, 5 dedos em uma mão. E em uma semana, nós temos quantos dias? Não mesmo. Em uma semana, nós temos 7 dias. E quais são eles? Vamos começar pelo primeiro dia da semana? Não é segunda-feira, não. Ouvi alguém dizer segunda. O primeiro dia da semana é domingo. Então, vamos descobrir quantos dias tem em uma semana? Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Uma semana nós temos 7 dias. E em uma mão nós temos quantos dedos? 5 dedos. Então eu quero descobrir agora qual número é menor. O número de dias em uma semana ou de dedos em uma mão? Muito bem. O número de dedos em uma mão, que é igual a 5, porque em uma semana nós temos 7 dias. Essas são, crianças, situações que nós podemos brincar com os números para descobrir se ele é maior ou menor. Hoje nós descobrimos que a idade do professor é maior do que a sua idade e que os dedos em uma mão é menor do que a quantidade de dias que nós temos em uma semana. Então, vamos lá. Nós temos aqui 2 aquários, certo? Em cada aquário, nós temos uma quantidade aí de peixes. Vamos contar quantos peixes nós temos em cada aquário? E para isso, nós precisamos realizar estratégias de contagens que nós aprendemos nas aulas anteriores. Olha só, no primeiro aquário, nós temos 4 peixinhos em cada fila. E nós temos quantas filas aí? 3 filas. Então, eu posso utilizar a estratégia de contar de 4 a 4. Então, vamos contar? Peixes do primeiro aquário. 4, 8, 12. Encontramos aí 12 peixes. Mas se você ainda não consegue utilizar esta estratégia, você irá contar de 1 a 1. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós temos aí 12 peixes no primeiro aquário. E no segundo aquário, crianças, nós temos quantos peixes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No segundo aquário, nós temos 8 peixes. E agora, qual número é maior? O de peixes que nós temos no primeiro aquário ou o de peixes que nós temos no segundo aquário? Muito bem. 12 é maior que 8, porque está em maior quantidade. E agora nós vamos utilizar o símbolo matemático. Olha ele aí. 12 é maior que 8. Observem que neste sinal gráfico,
A parte que está aberta, que é a parte maior, está virada para o número 12, porque 12 é maior que 8, certo? Vamos observar agora na reta numérica. Na reta numérica, é fácil de descobrirmos se o número é maior ou se o número é menor. E sabe por que, crianças, que é mais fácil? Porque aqui nós temos os números em uma sequência. Nesta reta numérica, ela inicia no algarismo 0 e termina no número 10. Então, localizem na reta numérica o algarismo 2. Localizaram? Muito bem, é este aí mesmo. Agora, localizem na reta numérica o algarismo 8. Encontraram? Muito bem. 2 é menor ou maior que 8? O número 2 é menor que 8. E nós utilizamos o símbolo assim. 2 é menor que 8. Muito bem. Vamos para outro exemplo ainda na reta numérica. Localizem o algarismo 0. E agora o número 10. Nós temos 0 e 10. E eu pergunto para vocês: o número 10 é maior ou menor que o número 0? Muito bem. O número 10 é maior que 0. Por quê? Em 10 nós temos uma quantidade muito maior do que em 0, que não há quantidades. E agora, localizem o algarismo 5. E eu pergunto para vocês: o algarismo 5 é maior, é menor ou é igual ao algarismo 5? Conteúdo da aula passada. Isto mesmo, 5 é igual a 5. Não tem como ser menor e não tem como ser maior, porque eles são iguais. É assim que nós podemos brincar com os números. Viram só como a matemática, ela pode ser muito divertida? Basta você querer. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Olá, turma, tudo bem com vocês? Estão conectados com as nossas videoaulas? Espero que sim. Aulas de matemática, trabalhando com vocês a ordem de grandeza do número que representa a quantidade. Crianças, quero que vocês observem aí esta imagem. Analisem atentamente os detalhes desta imagem. Vocês sabem que imagem é esta? Que brinquedo é este? Já viram algo parecido em algum lugar? Bom, os objetos desta cena são componentes de um brinquedo tradicional da Rússia. E este brinquedo é conhecido como matrioska ou boneca russa. Qual a estratégia que vocês imaginam que eles podem ter utilizado para organizar estas bonecas? Elas estão organizadas aí em fileiras. Podemos dizer que elas estão organizadas em ordem decrescente, do maior para o menor, ou também em ordem crescente, do menor para o maior. Agora, por que será que eles realizaram essa estratégia para estas bonecas? Vocês sabiam que a forma de brincar com elas é de encaixar, é de colocar uma boneca dentro da outra? Isto mesmo. Então, todas elas serão ocas, são ocas por dentro, exceto a menorzinha. Sabe por quê?
uma vai encaixando dentro da outra. É como se fossem guardando uma boneca dentro da outra. Vocês já brincaram com blocos onde vocês vão empilhando um bloco sobre o outro, não é mesmo? E essas bonecas trazem aí esta forma de brincar. Por que falar dessas bonecas na nossa aula de hoje? Porque nós estamos trabalhando aí com as grandezas e vocês perceberam que elas também representam quantidades, uma vez que uma boneca vai encaixando na outra. E quando falamos sobre grandezas, podemos falar sobre diferentes exemplos. Aqui nós temos 2 peixes e esses peixes mostram para vocês a diferença que há de tamanhos entre eles. Nós temos aí um que é grande e outro que é pequeno. E eu pergunto para vocês, qual é a cor do peixe pequeno? Muito bem, o peixe pequeno é o de cor amarela. Vocês perceberam aí a diferença entre esses tamanhos? Mas, embora nós temos objetos maiores e objetos menores, nós também vamos ter aqueles que vão possuir o mesmo tamanho. Aqui nós temos alguns brinquedos, alguns carrinhos. E eu gostaria de perguntar para vocês, qual deles representam o mesmo tamanho? Pode colocar o dedinho aí para mostrar. Parabéns, os 2 carrinhos aí de cor vermelha possuem o mesmo tamanho. Então, eles não têm tamanhos diferentes. Agora aqui, nós temos outras estratégias de grandezas. Nós temos o mais curto e também o mais comprido. Vamos analisar os vestidos aí. Qual é o vestido mais curto? Qual seria o vestido mais comprido? Isto mesmo, o vestido todo na cor azul é o mais comprido. Agora, o outro, que também é azul, mas tem bolinhas, ele é o vestido mais curto. Agora eu quero vocês analisando, o cabelo das meninas. Nós temos aí um cabelo mais curto e um cabelo mais comprido. Vocês conseguem perceber essas diferenças? A menina de roupinha amarela tem o cabelo o quê? Isto mesmo, mais comprido do que a outra. Então, nós conseguimos identificar aí o comprimento do cabelo das meninas e também do vestido. Aqui nós temos um outro exemplo de cheio e vazio, mas nós iremos trabalhar com as caixas. Nós vamos ter uma caixa cheia, porque tem brinquedos dentro dela, e nós vamos ter uma caixa vazia, porque não há nada dentro dela. Coloque o seu dedo aí na caixa vazia. Isto, crianças, é esta que não tem objeto nenhum dentro dela. Não tem brinquedo, não tem nada. Mas, no outro exemplo, nós temos uma caixa que está bem cheia de brinquedos. Agora vamos trabalhar com largo e estreito. Observem que nós temos 2 caixas de presentes aí. Só que nestas caixas foram utilizadas a fita de presente aí para poder fazer o laço. Qual fita aí seria a mais larga ou a mais estreita? Quero saber de vocês qual é a fita mais estreita. É aquela que está na caixa azul, a fita amarela. Enquanto a fita que está na caixa rosa, ela consegue ser mais larga. Então, nós temos aqui exemplos de largo e estreito.
Vamos para os livros. Nós temos aqui 2 livros. Conseguem perceber diferenças entre esses livros? Temos diferenças, embora eles tenham aí a mesma cor, certo? Quase que o mesmo formato, a gente consegue perceber a diferença aí, porque um é mais fino e o outro é mais grosso. Observem que o nosso primeiro livro, ele é mais fino, porque contém uma menor quantidade de páginas. O outro livro já consegue ser mais grosso, porque há uma maior quantidade de páginas. E aqui, nós também conseguimos trabalhar com mais fina e mais grossa. Nós temos aqui 2 cordas e nós conseguimos perceber que uma é mais fina e a outra é mais grossa. Então, são exemplos aí de grandezas, de como comparar. E você pode utilizar aí na casa de vocês. Quem é o mais alto, quem é o mais baixo, o que é maior, o que é menor, o que está à sua direita, o que está à sua esquerda, o que está dentro e o que está fora, o que está em cima e o que está embaixo, e assim por diante. São conceitos que trabalhamos muito na matemática e que vocês precisam aprender. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Oi, turminha, tudo bem com vocês? Aula de matemática com a professora Fernanda, falando sobre antecessor e sucessor. E quem está conectado com as nossas aulas está tendo a oportunidade de retomar o conteúdo, porque a gente sempre trabalha e volta com outros exemplos aí para vocês. Faltou aula? Está com dúvida no conteúdo? Entra na nossa plataforma e assista às nossas videoaulas. É uma oportunidade de vocês estarem aprendendo. Essas palavrinhas já são bem conhecidas por vocês, não é mesmo? Antecessor, sucessor. E vocês já aprenderam que o antecessor de um número é aquele que vem imediatamente antes, enquanto o sucessor de um número vai ser aquele que vem imediatamente depois. E assim a gente pode estar sempre encontrando o número e descobrindo quem é o seu antecessor ou quem é o seu sucessor. Observem esta sequência. Nós temos aqui 14, 15 e 16. Quero que vocês observem o número que está em destaque, que é o número 15. Esse que está circulado aí de vermelho. Se eu tenho o número 15, eu vou automaticamente descobrir que este número ele vai ter o seu antecessor e o seu sucessor. Sendo assim, quem vem imediatamente antes do número 15? O número 14. Então, por isso, o antecessor de 15 será o número 14. E quem será então o sucessor do número 15? Aquele que vem imediatamente depois. E quem vem depois de 15 na sequência numérica? O número 16. Então, antecessor de 15, 14. Sucessor de 15, 16. Observem a reta numérica aí, que começa do algarismo 0 e vai até o número 10. Localizem na reta o algarismo 5. Quem é o antecessor do algarismo 5? Muito bem, olha, vocês aprenderam direitinho. É o número 4. Quem é o sucessor do algarismo 5? Aquele que vem depois. É o algarismo 6.
Na reta numérica, facilita a localização de antecessor e sucessor, justamente porque os números estão em uma sequência numérica e é uma estratégia para você utilizar quando precisar descobrir o antecessor ou o sucessor de um respectivo número. Aqui nós temos alguns números: 23, 14, 30 e 19. E agora nós vamos descobrir aí quais são o antecessor e o sucessor de cada um desses números. Antecessor de 23, 22. Sucessor de 23, 24. Antecessor de 14, quero vocês pensando aí qual poderia ser o antecessor de 14 e o sucessor de 14. O antecessor de 30 e o sucessor de 30. O antecessor de 19 e o sucessor de 19. Eu vou dar um tempo aí para vocês escreverem em algum caderno de vocês, em uma folha, quais seriam os antecessores e sucessores de cada um desses números. E já já nós voltamos com a resposta. Tempo na tela! Vamos lá, turminha! Quero vocês conferindo aí se vocês acertaram tudinho, combinado? Antecessor de 23, 22. Sucessor de 23, 24. Antecessor de 14, 13. Sucessor do número 14, 15. Antecessor do número 30, 29. Por quê? Porque na sequência numérica, depois de 29, nós temos o número 30. Muito cuidado aí na hora de trabalhar com o antecessor e o sucessor das dezenas, das centenas exatas, tá bom? Temos que pensar. Sucessor do número 30, 31. Número 19, antecessor é o número 18. E o sucessor do 19 é o número 20. E é assim que nós utilizamos o antecessor e o sucessor de um número. Sempre lembrando que antecessor é o número que vem imediatamente antes. E sucessor é o número que vem imediatamente depois. Espero que vocês tenham aprendido. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!